Aí por que a pessoa está vivendo oprimida? Por que a pessoa está vivendo perturbada? Por que a pessoa está vivendo com a vida toda estragada, toda bagunçada? Ela não conheceu a verdade ainda. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres. Aí a pessoa conhece uma verdade dessa. Ela pega esse versículo, pensa um pouco, analisa, medita, fala, não, está errado. A vida que eu estou levando está totalmente errada. O Filho, quem é esse Filho? É quem? É Jesus. Espera aí, como que esse Filho vai me libertar? Quem é esse Filho? Eu preciso ter um encontro com esse Filho. E Jesus chamou. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus chamou a todos. Jesus falou assim, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei. Ah, então eu preciso ir até Jesus? Primeiro passo, ir até Jesus. Tudo isso é a verdade que a pessoa vai o quê? Vai conhecendo. Voltando aqui para o Salmo, para nós não sairmos daqui, ó. Então, ou seja, não temos que orar a anjo nenhum, mas sim pelo entendimento da palavra. Aí o 21, para não atrasar aqui, ó. Bendizei ao Senhor, é ao Senhor que nós temos que bendizer. Todos os seus exércitos, vós, ministros, seus, que executais o seu beneplácito. 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos, o quê? Os lugares do seu quê? Do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, a quem? Ao Senhor. O que ele está falando para nós? Como eu dei o exemplo, nós não temos que orar a anjo nenhum, mas algo aqui chama a nossa atenção. Quem faz os anjos se mexerem, agirem, é quando nós falamos segundo a palavra do quê? De Deus. Não se escandaliza não, irmãos. Se nós falarmos fora da palavra, palavra negativa, nós vamos fazer outros anjos se mexerem também. Só que da parte o quê? De Satanás. Satanás e seus anjos também estão preparados para quê? Para se moverem, para se mexer. Está esperando uma ordem de quem? Nossa, pastor, mas está amarrado em nome de Jesus. Se falarmos fora da palavra, palavras negativas, tem muitas pessoas que, misericórdia, irmãos, fala 10 palavras, 11 é negativa. Não vai dar, é assim mesmo, olha, nasceu para sofrer, e tal e coisa e tal. Isso é fora da palavra. E isso não faz os anjos de Deus agirem na nossa vida. Muito pelo contrário, é Satanás que está esperando uma palavra negativa para quê? Amarrar a nossa vida, amarrar a família, amarrar a vida financeira. E às vezes a pessoa não entende. Ah, por que a minha vida está assim? Analisa, pensa, examine-se, pois, a si mesmo. Como diz lá em 1 Coríntios 11, 28, analise a si mesmo. Veja como está a sua conduta diante de Deus. Porque se nós agirmos segundo a palavra, os anjos vão se mover, os anjos de Deus. Não que eles vão obedecer a nós, mas a palavra de Deus na nossa boca faz com que eles se movam, com que eles reajam diante das situações. Quer ver outro exemplo? Volta um pouquinho aí, vai lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, tem aqui uma palavra, uma passagem bem conhecida de todos nós, só que isso aqui chamou a minha atenção. Pega aí, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 36. Quem está entendendo até aqui, diga amém. É a palavra de Deus para você. É como eu disse no início, é uma corda que está sendo jogada. Pegue, segure a palavra, porque assim você vai vencer, em nome de Jesus. Acharam aí, irmãos? Olha o que diz, primeiro livro de Reis, capítulo 18, o versículo é o 36. Eu vou só resumir aqui para você entender, não vou falar a história que é muito extensa, mas é aquela passagem onde Elias fez um desafio aos profetas de Baal. Fez ali o holocausto, colocou o animal,
e ele disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Elias falou: não, tem que resolver essa situação. E ali ele fez esse desafio. E olha só o 36, os profetas de Baal já tinham clamado o dia inteiro, tinham se cortado com faca, já estava saindo sangue das costas, e o Deus deles não tinham respondido, e não iam responder. Deus de pau, Deus de barro, Deus de prata, esse tipo de Deus não responde, mas sim o Deus vivo que nós servimos. Aí o 36 diz assim, ó: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de quem mais? De Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o quê? Teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas o quê? Essas coisas. Coloca para mim na tela Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa o quê? Justificar. Foi o que Elias fez. Elias ouviu toda aquela pataquada lá daqueles profetas de Baal, aquela bagunça toda, e clamava, e Baal, Baal, e Elias olhando aquela bagunça, bem tranquilo. Um dia desse eu comentei, é como se Elias olhasse no relógio e falasse: que hora vai terminar isso aí? Né? Esse povo está aí achando que esse profeta vai responder, e não vai responder. Quando eles pararam com aquela bagunça, Elias fez o quê? Elias, ele entrou na presença do Senhor. Esse versículo missionário cita muito ele no curso Fé. O que significa isso aí? A oração, pessoal. Eu sempre tenho comentado, você não pode entrar numa oração de qualquer jeito. Você não pode ali fechar os seus olhos e orar de qualquer jeito. Você pode até fazer isso, mas você não vai ter resultado. E aí o que pode acontecer? Lá na frente você pode se frustrar. Você pode dizer: ah, Deus não me responde. Por que Deus não fala comigo? Mas será que você está orando de maneira certa? Ou você está orando por orar? A oração tem que ter um propósito. Por isso que eu disse aqui no início da mensagem, primeiro você ouve a palavra. Primeiro Deus joga a corda, você pega. Ali você entendeu a palavra. E ali você ora baseado no que você entendeu. Porque a palavra que você recebeu entrou em você. O entendimento está dentro de você. Você não vai orar Deus, 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 Deus. Não, você vai ter um propósito. Quando você entrar na oração, como diz, você vai direto ao ponto. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe o que você quer falar com Deus. Isso aqui eu dei um exemplo de manhã, é um julgamento. No julgamento, entra o juiz, entra o advogado, né? Entra a testemunha, entra o acusador, não é verdade? Está dizendo aqui, ó. E aqui o que ele está falando, Deus está na posição do quê? De juiz. Ele diz: apresente as tuas o quê? As tuas razões, para que eu possa te justificar. Mas Satanás, que está amarrado, não estou aqui para... mas está na posição ali né, do acusador, do promotor que lê a sentença, que faz a acusação, ele quer acusar. Ele quer levar à tona: olha, mas ele fez isso, fez aquele outro. Deus, então apresente as tuas razões. Fala, o que está acontecendo? E ali nós vamos apresentar as nossas o quê? Razões. E Deus vai olhar para nós, e ali através dessas razões, se Ele vai justificar, ou se vai o quê? Condenar. Pastor, mas Deus condena? A palavra de Deus condena. Mas essa palavra é para hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Se a palavra condenou, ainda tem jeito, tem solução. Nós pedimos perdão a quem? A Deus. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais esse perdão. Um dia desse eu comentei aqui: não, pastor, mas olha, as misericórdias, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus renova a cada dia.
Um missionário comentou ontem, vai brincando com Deus. Às vezes tem pessoas que ficam brincando com Deus. Não, eu vou fazendo aí, depois eu me converto. Uma vez eu ouvi uma barbaridade, como diz o gaúcho, Não, eu vou viver a minha vida, quando eu estiver lá com os meus 69, 70, aí eu procuro uma igreja evangélica, me converto e vou para o céu. Olha que engano de Satanás. Quantos jovens aí, tão jovenzinho, perdem a vida e nem sequer conhecem a Jesus. Não, esse negócio de crente é só para idoso. Não, negócio de crente é para quem quer ir para o céu, para quem quer uma salvação, para quem pensa em vida após a morte. Não é para aquele que diz, não, vou viver aqui nessa terra, vou conquistar aqui, tudo aqui, e aqui morreu, acabou. Mentira, morreu, começou a vida eterna, o nome já fala, eterna, não tem fim, e é a qual nós temos que se preocupar. Essa aqui nós temos que buscar a Deus para viver bem nessa terra, sim, mas a nossa preocupação tem que ser depois dessa. O que vai acontecer? Para onde iremos? Se nós vamos passar a eternidade com Jesus ou a eternidade com Satanás? É sério isso, pessoal. E aqui ele está falando, nesse versículo de Isaías, claramente como nós devemos orar, como nós devemos dar voz à palavra de Deus. E aí onde nós lemos ali no Salmo 103, os anjos de Deus vão fazer o quê? Vão se mover em nosso favor. Seja uma cura, seja uma libertação. Agora voltando aqui para Elias, o que ele disse, algo que chamou a atenção, ele, no versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, e de quem mais, irmãos? De Israel. Olha aqui para mim, não que seja errado, mas hoje, você não tem que chegar na sua oração e ficar, Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Davi. Tem mais ainda, São tantos aí, são tantos. Deus de Eliseu, esqueci do Eliseu. Você tem que falar, Deus o quê? Deus meu. Não, pastor, mas sim, aqui foi a época deles. E foi o Deus deles, sim. E hoje ele tem que ser o nosso o quê? O nosso Deus. Aqui Elias viveu a época dele. Deus de Elias, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Sara. E hoje? Hoje é o Deus do Joaquim, Deus do Manuel, Deus do João, Deus da Maria, e por aí vai. Nas nossas orações, Deus meu, Deus meu. Isso aqui é importante você entender. E outra coisa que ele disse aqui, manifesta-te, quando? Semana que vem, é isso? Ali no meio do versículo, quando que ele disse para Deus se manifestar? Quando que Elias precisava da manifestação de Deus? Naquela hora que Elias precisava. Ele fez um desafio com os profetas de Baal, e se Deus não manifestasse naquela hora, ele ia ser envergonhado. Irmãos, quantas pessoas estão sendo envergonhadas? Mas por quê, pastor? Por quê? Porque Deus precisa se manifestar naquela hora. Agora, como que Deus vai manifestar se a pessoa está orando de forma errada? Se ela não está dando voz à palavra de Deus? Às vezes tem uns que estão tão mal, como diz, que estão até orando a anjos, pedindo para o anjo tal, o anjo da guarda. Não, é no nome de Jesus. Ele diz, manifesta-te hoje. E olha algo mais que chama a atenção aqui, manifesta-te hoje, que tu és Deus, em quem? Em Israel. Ai, pastor, que bonito, eu vou orar assim também. Oh Deus, o Senhor é Deus em Israel, mas Ele não é Deus na sua casa, não? Ele não é Deus na sua vida? Ele não é Deus no seu casamento? Ele não é Deus na sua vida financeira também? Ele não é Deus no seu trabalho, no seu negócio? Não, é bonito, olha, Ele é Deus como se estivesse lá em Israel. Não, Ele é Deus lá na vida do fulano. Não, Ele tem que ser Deus na minha vida. Ele tem que manifestar hoje. Ele tem que ser Deus na minha vida quando? Tem que ser Deus hoje. E o que mais? Na minha casa, na minha cidade,
na minha vida, traga Deus para o presente. Um dia desse eu comentei aqui, tem pessoas que ficam servindo um Jesus lá da história, aquele Jesus de mais de 2000 anos atrás. Elias, ele orou, ele trouxe Deus para ele. Ele colocou aqui com uma propriedade, eu sempre falo isso, como Davi também fazia. Davi falava, Deus meu, esse é o meu Deus, o Deus que me ajuda, o Deus que me prospera, o Deus que traz a vitória nas batalhas. Aí continuando aqui, tu és o Deus em Israel, e olha a outra parte, isso aqui é importante também. E que eu sou, o que, irmãos? Esqueceram? O teu quê? Servo. Irmãos, não adianta eu orar a Deus e eu não querer obedecer a palavra de Deus. O servo, ele manda ou ele obedece? Não precisa ir muito longe. Quem tem um empregado, é ele que manda em você ou você que manda nele? Pastor, se mandar em mim, eu mando embora na hora. Sem direito a nada. Por quê? É o Senhor que dá o quê? As ordens. Não é assim numa empresa, né? Que tem ali os supervisores, diretores, gerente, departamento, dono. Ou seja, é uma hierarquia. Se tratando de coisas espirituais, nós somos servos todos, independente do cargo, posição. Eu toco, eu canto. Não interessa. Todos temos que ser servo de quem? De Deus. Antes de ser pastor, obreiro, canta, toca, antes de tudo tem que ser servo de quem? De Deus. E ele diz, eu sou o teu servo. E olha que coisa importante. E que conforme a tua palavra, fiz todas essas o quê? Essas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fazendo conforme a palavra de Deus? Ou você está fazendo conforme você acha, conforme você pensa? Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu preguei para os jovens no sábado passado, na sede estadual lá em Porto Velho, e eu comentei uma mensagem muito forte, que eu falei sobre aquele filho pródigo, né, que saiu de casa, aquele jovem que descabeçado na vida. Irmãos, existe a vontade de Deus e existe a nossa vontade. Agora, aqui ele está falando, Deus, primeiro eu sou teu servo. Isso aqui é a oração dele, eu quero que você entenda. E o que mais? Tudo que eu fiz aqui, Deus, eu não fiz segundo a minha vontade, eu fiz segundo a tua palavra. E quando nós fazemos segundo a palavra de Deus, vai dar certo. Tudo vai se encaixar. Agora, quando nós fazemos segundo a nossa vontade, ou segundo o que nós achamos, ou que alguém falou, nós achamos bonito aquela palavra, e vamos fazer segundo aquilo, desculpe eu falar, mas nós vamos quebrar a cara, como diz aí fora. Vamos dar com os burros na água, e depois sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar e falar, Deus, o que aconteceu? Deus, por que está assim? Por que está... Ainda bem que Deus não lança em rosto, né? Senão Deus falar, é porque você é um desobediente, você fez tudo errado, tudo fora da minha palavra. É por isso. Mas imagine se Deus falasse assim, Deus é muito mal comigo, magoei com Deus. Mas a palavra está aqui. A própria palavra fala. Eu sempre cito esse versículo aqui, de Marcos 16, 15, 16. Quem crê e for batizado será o quê? Será salvo. Mas quem não crê será o quê? A própria palavra de Deus condena. Mas ela condena o quê? Condena o erro, condena o pecado. A palavra sempre vai condenar. Você nunca vai ver uma palavra na Bíblia, aplaudindo o erro, aplaudindo o pecado. Não, é assim mesmo. Afinal de contas, a carne é fraca, né? Afinal de contas, quem que nunca pecou, atire a primeira pedra, né? Olha, vamos, irmãos, não é assim. Não, Deus é amor, sim, mas Deus é justiça também. Como eu disse aqui, vai chegar uma hora que o balde vai encher. A última gota vai, e o balde vai transbordar. E aí? Como que a pessoa vai estar? Nós precisamos ficar com a palavra. Isso aqui nos ensina muita coisa. O que Elias está nos ensinando aqui? Como fazer uma oração que vai ter um resultado. Como que nós podemos fazer uma oração que Deus vai ouvir, vai responder e nós seremos abençoados? Ou você ora para não ter resposta?
Hã? Eu creio que todo mundo ora a Deus para obter o quê? Uma resposta. E eu sempre comento isso, depois que você fizer uma oração dessa, você dizer para Deus que você é servo dele, que você é serva dele, que você fez tudo certinho conforme a palavra, você não deve esperar outra coisa a não ser a resposta de Deus. Na sua mente não pode passar outra coisa a não ser tudo que eu coloquei diante de Deus vai acontecer, vai se cumprir. Por quê? Porque eu estou segundo a palavra de quem? De Deus. Agora, irmãos, eu contei aqui outra barbaridade, como diz o gaúcho, essa foi o pastor Jaime que contou. A mulher foi na igreja, isso lá para outro estado, em São Paulo afora, e ela começou a ir na igreja, e ela foi na igreja orar a Deus, olha só, por isso que eu falo, né? A gente vai morrer e não vai ver tudo nesse mundo, né? Vai faltar algumas coisas ainda. Ela foi na igreja orar a Deus, para Deus fazer alguma coisa. Claro que essa pessoa não tinha entendimento nenhum da palavra, mas para Deus separar, ela tinha um relacionamento com um homem casado, e ela queria que Deus matasse aquela mulher, fizesse alguma coisa para ela viver com aquele homem. Pastor, mas isso existiu? Olha só como, irmãos, como que a pessoa, claro que uma pessoa dessa não tinha entendimento nenhum, acho que ela estava passando na frente da igreja, falou, eu vou orar aqui para Deus matar aquela criatura lá, que, né, falaram que Deus pesa a mão, ela deve ter escutado isso em algum lugar, então eu vou orar a Deus pesar a mão, porque vou ficar lá com o marido dela. Irmãos, uma besteira, mas não é isso que eu quero falar. Como que eu vou fazer uma oração a Deus com o pé atrás, sabendo que Deus não vai responder aquela oração? Até a Bíblia diz, ainda bem que Deus não responde oração de tolo, né? Uma oração dessa é uma oração de tola. Imagina só, é como alguém chegar na igreja, fazendo uma oração, Deus, aquela pessoa fez mal para mim. Deus, olha, não desejo nada para ela, mas pesa a mão para ela, Deus. Né? Deus, olha, não mata não, só deixa lá em cima de uma cama. Isso é oração do quê, irmãos? De tolo. Deus não ouve esse tipo de oração. Agora, pensa comigo, irmãos, nós precisamos fazer a oração de maneira certa. Nós precisamos orar a Deus de maneira correta. Uma oração que Deus vai ouvir. Espera aí, isso aqui é meu servo. Aí se eu faço uma oração baseada na minha vontade, eu vou ter um pé atrás. Eu vou orar, mas falar, será que Deus vai responder essa oração? Porque tem muita vontade minha e nada de vontade de Deus. Tem muitos desejos meus e nada de cumprir a palavra de Deus. Mas está errado. Deus ele vai ouvir a oração baseada na tua palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Ele cuida daquilo que Ele falou. Aquilo que Deus falou na Bíblia, Ele vela por aquilo. Ele tem um cuidado em cumprir aquilo ali. Deus, a palavra dele não vai voltar atrás. Se Ele diz que nós somos abençoados, então nós somos abençoados. Se Ele diz que nós somos curados, Ele não vai voltar atrás. Falar, eu estava pensando bem, eu não vou curar mais ninguém. Deus não vai fazer isso. Ele não volta atrás. Se Ele diz que é eu e a minha casa que vai servir ao Senhor, Deus não mudou de ideia. Deus não foi lá e rabiscou a Bíblia e disse, olha, devido aí ao avanço das coisas, o pecado, eu vou apagar aqui, não é toda a casa não, vai ser só alguns aí gatos pingados. A palavra continua a mesma. E a própria Bíblia diz que vai passar os céus, vai passar a terra, vai vir pandemia, vai sair pandemia, morre gente, nasce gente, mas a palavra de Deus não vai o quê? Passar, irmãos. A palavra não vai passar. Agora, entenda essa parte. Ele disse, eu sou teu servo, e eu fiz conforme a sua palavra. E aí olha só o bonito para nós orarmos, o 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse,
Só o Senhor é quem? É Deus. Só o Senhor é Deus. Ou seja, Elias venceu ali o desafio, e aquele povo que estava cocheando entre dois pensamentos, se servia aos deuses estranhos ou o Deus verdadeiro, quando aconteceu isso, eles entenderam que o Deus que Elias estava clamando era o Deus verdadeiro. Irmãos, nós não estamos aqui hoje clamando somente o Deus de Elias, mas sim o nosso Deus, o Deus que está presente na sua vida, o Deus que já abençoou você, o Deus que já provou para você que Ele faz milagre, o Deus que já mostrou na sua vida quantas bênçãos Ele já tem derramado na sua vida. Uma delas é de você estar vivo até hoje, Ele ter conservado a sua vida. Você está aqui, não é porque você é um sortudo da vida, é porque Deus quis, não é verdade? Até aqui Ele tem o quê? Tem nos ajudado. E se você está aqui, se Ele quer que você continue, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você faça grandes coisas, e Ele quer fazer também grandes coisas na sua vida. Agora, o que você precisa fazer? Marchar, caminhar com Jesus, continuar a sua vida com quem? Com Cristo. Até onde? Até quando eu bater as botas. Ele diz lá em Mateus 24:13, né? Aquele que perseverar até onde? Até o fim, será salvo. Deus, eu vou até o fim. Eu vou até o fim dessa depressão. Eu vou até o fim dessa enfermidade. Eu vou até o fim dessa incredulidade, dessa pessoa que não quer saber de Jesus. Eu vou até o fim. Eu vou passar. Isso significa o quê? Eu vou passar por isso. E Deus vai me fortalecer. Irmãos, e é isso que nós temos que fazer, passar. Mas precisamos aprender a orar como convém. Precisamos aprender a falar com Deus. Como eu disse no início da mensagem, a palavra é uma corda que Deus jogou para você. E ali você pega na ponta daquela corda e sai do fundo do poço, sai do buraco, sai da derrota, sai do pensamento errado, sai das decisões erradas, porque o diabo quer fazer nós o quê? Errar na vida, irmãos. Só isso que Satanás quer fazer você fazer um negócio errado, casar errado, tudo isso, o negócio dele é fazer o povo errar, porque se a pessoa erra, ela toma uma decisão, depois vem o prejuízo, depois vem o fracasso, depois vem a vergonha, aí vem aquela vergonha, olha aí, fiz tudo errado, agora como que eles vão pensar de mim? Olha a sociedade, agora vão olhar para mim como? Aí Satanás fala, eu tenho um jeito, o que é? Tira a sua vida, vai, pula numa ponte aí, te bebe um veneno, que acaba, aí a pessoa, é verdade, olha, estou envergonhado. Foi o que aconteceu lá com aquele filho pródigo lá. Ele se envergonhou, ele falou, poxa vida, olha, que situação que eu estou vivendo, na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor, os jornaleiros lá, os caras têm tudo, tem abundância de pão, e eu aqui nessa fome do inferno, passando essa dificuldade, mas Satanás colocou no coração dele o quê? Não vai lá não, seu pai vai te receber com um chicote dessa altura lá, vai te dar no lombo lá, aparece lá para você, é vergonhoso, mas ele falou não, ele venceu Satanás, ele falou, voltar-me-ei e vou me consertar com meu pai, primeiro com Deus, e vou chegar lá, como eu dou exemplo, vou passar óleo de peroba na minha cara, e vou chegar lá, na maior cara de pau, mas eu vou chegar lá diante do meu pai, eu vou enfrentar essa situação, irmãos, e a Bíblia diz, aquele que fala a verdade, manifesta a justiça de quê? De Deus. Ele chegou, falou a verdade, falou, pai, eu sou um crápula, em outras palavras, eu não presto, olha, não tem a herança que o Senhor me deu lá, que era minha? Tem, meu filho, o que aconteceu? Eu torrei tudo aquela grana lá, não sobrou nada, olha a minha situação, não tem nem roupa, estou quebrado, estou sem nada, estou sem nem um centavo. E o que o pai olhou para ele, falou, vixe rapaz, você está feio mesmo, traga roupa nova, vista esse menino aí, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália, olha, de pé no chão, olha que coisa, arruma esse menino. Primeira coisa que o pai fez, quem fala a verdade, manifesta a justiça de quem? De Deus. Mas Satanás quer que a pessoa continue falando a mentira, fazendo de forma errada, e a cada dia se afundando mais, olha irmãos, sofrendo. Irmãos, não sofra na vida, pegue a palavra de Deus, fala, Deus, olha, se as minhas decisões estão erradas, mas faz uma oração séria diante de Deus. Até uma vez eu falei para alguém que estava
num relacionamento, algo assim. Ai, pastor, é de Deus ou não é? Eu falei, você tem coragem de orar a Deus? Ah, eu tenho. Mas não vai orar a Deus. Ai, Deus, eu gosto do fulano. Ele é pecador, Deus, mas sei lá, converte ele, faz alguma coisa. Isso aí é oração de perturbado, irmãos. Deus não ouve esse tipo de oração. A pessoa tem uma, como se diz ali, uma queda, uma tendência. Não, irmãos, ora a Deus. Fala, Deus, olha, quem que é essa criatura aí? Mostra, vira ele para os avessos para mim. Mostra quem é essa peça. E Deus mostra, irmãos. Aí Deus mostra, ó, é só esperar um pouquinho. Não ora a Deus e já vai partindo para o abraço, como diz. Vai quebrar a cara e vai quebrar bonitinho. Então faz uma oração diante de Deus. Fala, Deus, olha, não deixa, Deus, não deixa. Se for uma cegueira espiritual, não vou falar para matar, não, mas falar, mas consome com essa criatura da minha frente. E Deus vai fazer isso. Mas tem que orar sério. Não é orar assim, Deus tira, mas deixa. Não, isso aí, essa oração aí, Deus está longe disso. Ora mesmo sério, fala, Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o meu desejo, o Senhor sabe o que eu quero fazer. Olha a seriedade da coisa, hein? E Deus sabe mesmo. Deus, mas se isso é errado, não permita que isso aconteça na minha vida. Eu duvido se Deus não vai agir. Eu duvido se Deus não vai agir. Porque é uma oração de sinceridade. Agora, aquela oração obscura, escondida, às vezes nem oração às vezes já é decisão, é tomada já é uma, como se diz, uma opinião já toda preparada, formada. Irmãos, isso é triste, é como a pessoa chegar diante de você, já com a opinião toda formada já, tudo certinho, né? Mas espera aí, Deus respondeu, Deus falou, não sei, então dá um passo atrás, criatura, esperou tanto tempo, por que não esperar um pouquinho mais? Vai errar agora, vai cair nas astutas ciladas de Satanás. Isso acontece muito até mesmo na hora de fechar um negócio. Eu já citei aqui, o diabo coloca, olha, isso é um negócio, é uma oportunidade da sua vida, nunca mais vai ter uma dessas. Mentira, irmãos, depois vai ter uma, vai ter duas, vai ter três, vai ter várias oportunidades. Eu dou o exemplo, é igual a geladeira nova que está na promoção da loja, você passa ali, vê lá, ó, 999 em 14 vezes sem juros, olha, oportunidade, promoção, você fala, ai meu Deus, tem gente que não pode ver essa palavra promoção, que já fica, ai meu Deus, como é que está meu cartão? Ai, tem um limitezinho lá ainda, vou passar, olha, não vai ter outra. Mentira, irmãos, vai ter várias. Aí você vai lá e compra, no outro mês você passa lá a mesma geladeira, promoção, agora é 899, puxa vida, olha, eu paguei 999, se eu tivesse esperado mais um mês, eu tinha ganhado 100 aí, ó. Já dá para comer um lanche pelo menos, né, um lanche aí, ou seja, a pessoa fica às vezes, não vai ter outra oportunidade, vai ter sim, uma coisa é certa, Deus quer o melhor, para você, para mim. Agora, tome as decisões, ore, primeiro, sendo um servo de Deus. O servo obedece. Quando Deus fala, olha, dá um passo atrás, não, você, sim senhor, vou esperar. Eu vou esperar, porque se Deus falou não vai, é igual Deus falava com Davi. Às vezes, olhando humanamente falando, a vitória era certa. Davi tinha uma quantidade de soldados e os inimigos estavam numa quantidade bem menor. Mas teve situações que Deus falou, não vai. Não, mas olha, a vitória é certa. Não vai. Porque se for, a derrota que vai ser certa. Por isso que é importante nós sabermos orar, falar com Deus. Primeiro, ser servo de Deus. E fazer conforme o quê? A palavra. É só analisar a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Aí tem que ler a Bíblia também, senão não adianta nada. Né? Senão a pessoa vai falar, não sei, e vou continuar. Não, para. Lê a Bíblia, irmão. Tudo na nossa vida, uma decisão, nós temos que ir para a palavra. Deus vai falar, Deus vai usar, nem que seja o cachorro, sei lá. Usou a mula, não usou? Para falar lá com o homem, ou seja, Deus vai usar alguém, a palavra vai vir ao seu coração, você vai se alegrar, você vai sentir alegria no seu coração. Agora vai ter situações que seu coração vai se fechar, você vai se fechar, falar, não é a hora ainda, não é a hora, eu não estou sentindo bem, não estou me sentindo bem, isso está meio obscuro, tem alguma coisa errada aí.
Aí você dá um passo atrás, e ali Deus está falando com você.